Boa noite, meu nome é Guido, quarto semestre. A minha orientadora é a Tânia, só que como a maior parte da sala ela machucou a perna, então não tem como ela vir. Espero que eu não me perca, porque eu não vou ter ela comercial, eu vou usar ela não tá funcionando. Ah, é o vermelho. Não fui eu que fiz isso. Você vai receber algum e-mail? Foi o Logan remotamente. Logan, para, por favor. Logan, você não vai cobrir. Né? Olha, apresentando o trabalho, ele é dividido em hipótese, objetivo. Tem duas hipóteses, não deveria ter ali, eu não teria. Não tem problema. Oficialmente, eu comecei o artigo por conta de uma coisa. De tanto ler jornal, revista e tal, eu notei que o número de artigos e revistas com aclatados com dados estatísticos foram aumentando gradativamente. Por conta disso, eu comecei a achar que tinha algum motivo para isso, específico, né? Para tantos artigos terem 30%, 40%, 50% no artigo. Olha aqui, tem uma coisa. Depois a gente fala, tá? Aqui é uma jornalista. Eita, mulher chata. Esse caso de comunicação, professor, é foda. Jornalista, igual. Bom, agora eu vou tentar falar direitinho. Isso aí eu já Voltando. Então, de tanto pegar revista, pegar jornal para ler e tal, é notável que o número de dados estatísticos tinham aumentado nesses jornais e eu não sabia, eu queria saber o porquê disso, por que tinham tantos dados quantitativos anexos nos jornais, em artigos e tal. Então, a primeira hipótese foi essa, foi a utilização de elementos estatísticos por relações públicas certificadas na medição de vida espontânea. Ou seja, esses dados estatísticos, além de estarem aumentando nos jornais, eu queria saber o porquê e como eles podiam ser usados. Então, a minha hipótese principal é que eles deviam estar ajudando a causar a mente espontânea. De algum modo, eles deviam estar fazendo isso. Eu queria saber entender o porquê que eles estavam fazendo isso. Então, o meu primeiro objetivo foi verificar a justaposição de dados na folha. Eu escolhi a folha porque ela é o que mais vende, é o maior, era mais fácil, assim, para ter uma base, né, para começar. Então, o meu primeiro momento foi pegar jornais de, se não me engano, foi junho, maio, julho, abril, maio e junho. E nessa amostra de abril, maio e junho foi verificar o que era artigo e o que era release. Como eu não consigo saber exatamente o que é artigo e o que é release dentro do jornal, eu classifiquei que se tudo fosse release, ele tratava de uma marca ou de um produto. Então eu não tinha como ter certeza que aquilo era um artigo ou aquilo era um release. Então essa foi a divisão entre os dois. Então meu primeiro momento foi contar quantas vezes apareciam artigos e quantas vezes apareciam release. Depois verificar quantas vezes eram utilizados dados quantitativos e quantas vezes não eram utilizados dados quantitativos. O trabalho, a metodologia dele se dividiu em revisão bibliográfica, análise periódica, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e foco. Na revisão bibliográfica eu peguei vários livros de vários autores diferentes, como não tinha nenhum específico desse tema, ficaram meio, não longe, mas teve que ser muitos autores para tentar pegar alguma coisa consistente. A análise periódica, que foi do jornal Folha de São Paulo, foi a leitura dele. A pesquisa quantitativa foi com 70 profissionais de comunicação. Eu tentei não pegar nenhuma faculdade, mas eu acabei pegando um pouco da Sidneia. Eu tentei pegar nenhum daqui para não ter diferença e tal. A presidenta da Conherce, a Lina. Foram 7, não estou lembrando dos outros dois agora. E o Fox Group era teste com 2 grupos formados por 15 pessoas. Eu fiz o grupo A e o grupo B, ambos com 15 pessoas. Formulei um texto, nesse texto um dos textos tinha dados quantitativos e o outro não tinha dados quantitativos, mas dois falavam a mesma coisa. Eu vou explicar mais pra frente.
A primeira justificativa foi essa que eu dei para vocês, que era a frequência que apareciam de dados quantitativos em jornais. Então eu consegui encontrar dados quantitativos desde crise hipotecária, que é aquela coisa extremamente grave, perigosa nos Estados Unidos, até reportagem sobre o Lambda, né, que era uma coisa bem simples, tipo revistas, não era uma coisa grave, assim. Qualquer lugar tinha. A minha segunda justificativa é que o Google, os nossos comunicadores, pelo menos a gente, assim, utiliza muito a internet, raramente utiliza livro e tal. Tanto é que para mim foi muito pouco começar a querer usar livros, eu baixava tudo pela internet. Mas de um momento eu não tinha como comprar alguns livros, não tinha opção. E por conta dele, eu só escrevi dados quantitativos em releases. Deu 1.760.000 páginas sobre o tema. Óbvio que isso aí você pode filtrar daqui umas 600 mil, mas eu não tem muita coisa. E a internet centraliza toda a nossa geração de comunicadores, a minha geração provavelmente de comunicadores. Todo mundo utiliza ela. Aí eu comecei a ler por autores de livros. Champagne disse que os dados estatísticos causam um fechamento simbólico. Então, como que eu posso explicar isso? O fechamento simbólico é o seguinte. Quando eu escrevo um artigo ou um texto, eu preciso de alguma coisa que finalize, deixe ela pura, deixe ela fácil de ser entendida. Em dados estatísticos causa isso, só que geralmente ele não é utilizado nesse aspecto. Que é o que o Thompson diz. Thompson fala assim, a escassez de adjetivos simbólicos torna os artigos e releases vulneráveis à distorção. Quando eu não tenho adjetivo simbólico, que é aquilo que o Champagne disse, é mais fácil a pessoa não entender. Por exemplo, eu lanço um release falando que o Banco do Brasil é o maior da América Latina. Com que fundamento, com que base? Eu não tenho como falar, afirmar realmente isso. E eu posso compensar isso com fatos quantitativos. Se eu fizer uma pesquisa, se eu fazer uma análise, ele dá mais fundamento à teoria. Barreto fala que isso chama praticamente uma comunicação extensiva. Ou seja, com o tempo que a gente aprende as coisas, com o tempo que a gente cria, produz, ela vai se tornando parte do profissional, parte do ser humano. Isso é fruto de um longo processo que vai acontecendo, que vai criando. Mark McLuhan também afirma mais ou menos isso, que os números contemplam adquirem uma vida. Então, além de fazerem parte do ser humano, eles praticamente se desprendem dele e conseguem realizar ações sozinhos. Então, isso aumenta a cultura e aumenta a intensidade da coisa, do artigo ou do release. Aí eu esqueci de uma coisa aqui. O Thompson, quando eu falo todos os artigos releases vulneráveis à distorção, quando a gente apresenta esse release com dados quantitativos, é muito mais fácil eles serem aceitos. Nessa pesquisa de 70 pessoas, vários pessoas que fazem a pauta da Folha e tal, eles falam que quando tem dados quantitativos com fontes confiáveis, é muito mais plausível que eles publiquem do que quando não tem.